No vídeo anterior, a gente conversou sobre a demência, uma síndrome que é caracterizada pela perda progressiva das funções cognitivas. E nós conversamos sobre algumas causas, são as demências potencialmente reversíveis, e também comentei com vocês rapidamente sobre as doenças neurodegenerativas que podem se manifestar com essa perda da cognição. Aí da cognição eu me refiro às capacidades intelectuais, inteligência, raciocínio, memória, linguagem, cálculo, capacidade de abstração, capacidade de planejamento e execução de tarefas. Dentre as doenças neurodegenerativas, nós temos a doença de Parkinson, nós temos a doença por corpúsculos de Lewy, a demência frontotemporal, mas nesse vídeo eu vou dar destaque à doença de Alzheimer. Por quê? Porque ela é a mais prevalente, mais de 60% de todas as causas de demência estão relacionadas à doença de Alzheimer, que é uma doença que está relacionada ao envelhecimento. E a nossa população está envelhecendo, com a melhora do tratamento das condições que antes matavam as pessoas mais jovens, como a doença cardiovascular, as doenças infecciosas, as pessoas vão chegar cada vez mais a idades de 80, 90 anos e vai ser muito frequente a gente ver a doença de Alzheimer, que é uma doença em que existe uma perda do tecido, da estrutura cerebral, que principalmente ocorre nas regiões que são relacionadas à memória. Por isso, os primeiros sintomas muitas vezes são esses, a perda de memória recente, então a pessoa se lembra bem de fatos que aconteceram lá muito tempo atrás, mas tem dificuldade de se lembrar de conversas que acabaram de acontecer, ou ainda do que ela comeu na noite anterior, e isso vai evoluindo. A pessoa passa a ter dificuldade de se lembrar de datas, de compromissos, onde guardou as coisas, de senhas, e aí ela vai precisando da ajuda de outras pessoas. Em alguns casos, isso vem acompanhado pela desorientação no tempo e no espaço. Então a pessoa se perde no tempo, não sabe que dia que é hoje, muitas vezes ela pode se perder, não sabe onde ela está, e aí esse paciente ele pode se perder na rua, ter dificuldades de voltar para casa, ou ainda não reconhecer ambientes que antes eram familiares, e isso vem acompanhado muitas vezes até antes desses sintomas se tornarem mais proeminentes, de alterações de humor, a pessoa fica mais apática, muitas vezes deprimida, e alterações de comportamento, que podem ser de agitação, de agressividade, de desinibição. A pessoa era conhecida por ser discreta, de repente ela passa a fazer coisas que ela não fazia, ela passa a falar coisas que antes ela não falava, e ela causa constrangimento e ela não percebe essa inadequação. E esses sintomas, eles vão aparecendo em fases. Nas fases mais avançadas, a pessoa pode ter dificuldade de reconhecer os objetos, de, por exemplo, as habilidades que antes ela tinha de preparar o alimento, ou mesmo de se alimentar, de se vestir, de tomar banho, vão sendo perdidas. Até que nos estágios finais a pessoa pode ter dificuldades de deglutição, e ela pode ficar acamada, dificuldades de se movimentar, e aí infecções vão acontecendo. E a vida média, assim, o tempo médio que ela tem desde o diagnóstico é de cerca de 8 a 10 anos. Esse período pode ser um período muito difícil de se acompanhar para o cuidador. Então, nesse vídeo eu queria dar um destaque muito grande para a importância de cuidar do cuidador, porque o cuidador ele fica muitas vezes 24 horas tomando conta dessa pessoa, que muitas vezes é o seu pai, é o seu avô, e passa a ser o seu filho. E é muito duro ver aquela pessoa que você conheceu de uma outra forma e perdendo aquilo que ela tinha de personalidade,
né, de jeito de ser, as suas capacidades. Então, paralelamente ao cuidado que nós temos que ter com esse paciente que desenvolve o Alzheimer, nós também temos que nos lembrar do estresse do cuidador e da importância de acolhê-lo também, que muitas vezes pode ser muito ansiogênico, né? Muito triste, desagradável acompanhar esse processo, esse declínio que é irreversível, né? E algumas pessoas, eu vejo que inclusive têm dificuldades de aceitar e acabam ficando bravos quando o idoso não se lembra das coisas, né? E muitas vezes isso causa mais prejuízo ainda para essa pessoa que está nessa condição que é o Alzheimer, porque ela precisa, na verdade, de não somente de um tratamento medicamentoso que vai retardar a progressão da doença, que vai frear um pouco o avanço desses sintomas, ou que vai tratar, né, os sintomas depressivos, a agitação, a insônia que podem aparecer, mas é preciso também cuidar do ambiente, para que esse ambiente seja um ambiente mais seguro possível, né? Então, tanto os objetos da casa, a questão do dinheiro, quem vai cuidar, a questão da alimentação, a segurança desse paciente, que tem que ter até uma identificação, porque se ele perder na rua, é importante que alguém encontre alguma forma de devolver o idoso para sua casa. Alguns assuntos, eles são tabus, né, nas famílias. Colocar um cuidador ou colocar na casa de repouso, cada família tem que discutir isso individualmente, né? Cada caso é um caso, cada um tem uma condição de oferecer cuidados para esse idoso, então acho que tem que ser pensado a melhor forma possível para todos e, claro, levando sempre em consideração o bem-estar dessa pessoa que perdeu a capacidade de cuidar de si, né? E o médico pode ajudar, né, a família a refletir sobre essas opções, né? Então, eu acho que o vídeo de hoje, ele ajuda a gente não somente a identificar esses sintomas iniciais do Alzheimer, lembrar da importância do cuidador e também da discussão em família de como vai se organizar esse cuidado, tendo em vista que não é uma alteração passageira, né, que esse declínio é progressivo, a tendência não é de retorno, né, às capacidades anteriores, a pessoa provavelmente, seguramente vai evoluir com piora e para cada fase, né, essa casa e essa família vão ter que se adaptar para que o idoso tenha uma vida tranquila, né, digna, que ele possa passar esses anos aí, mesmo com a dificuldade de cuidar de si, bem cuidado, com bem-estar, protegido, né, e tendo facilitadas, né, as atividades do seu dia a dia, da sua rotina. Além disso, as outras condições médicas também têm que ser tratadas, e esse idoso muitas vezes não vai conseguir verbalizar adequadamente quando ele sente dor, quando ele tem algum desconforto, e isso vai ter que ser, a família tem que ir aprendendo a identificar, né, para além do que o idoso pode verbalizar quando ele não está bem. Então é um grande desafio, e aí eu sugiro que a família possa se reunir, né, conversar sobre esse tema, né, e buscar informações com profissionais aí, que trabalham com a doença para poder oferecer o melhor cuidado possível para esse idoso, para esse familiar. Tá? Então era essa a minha mensagem. Muito obrigado por ter me acompanhado mais nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Um abraço.